Olá, focadinhos e focadões, sou o professor Leonardo Vasconcelos, professor de noções de informática. Estamos aqui para mais uma aula essa que a gente vai falar sobre editor de planilhas Microsoft Office Excel 365. Mas antes de continuar, segue lá no meu Instagram, professor.leonardo.vasconcelos. Quando a gente fala do Microsoft Excel 365, é importante lembrar que ele vale para a versão 2013, 2016, 2019, 2021, 365. Por quê? Ele simplesmente foi uma atualização desde 2013 para cá. Então, quando a gente fala do 365, que é a última versão mais atualizada, ele é um tipo de SaaS, software como serviço. Só que ele hoje é baseado na última versão, que é o 2021. O que muda de um para o outro? Simplesmente o que vem mudando dentro das suas atualizações é que acrescentaram algumas ferramentas a mais. Como a gente vai ver o 365, que é a última versão, a gente vai ver todas as ferramentas que ele tem. A princípio, o Excel para concurso não precisa nem saber muito de fórmulas e saber muito de ferramentas, porque o que mais cai são fórmulas e funções, a não ser as ferramentas de filtro, classificar, formatação condicional, são as três ferramentas mais cobradas em prova. Agora que a gente teve essa introdução, vamos falar o que é o Excel 365. É um software de planilha eletrônica amplamente utilizado em empresas, organizações e na vida pessoal, para gerenciamento de dados, cálculos, análise e visualização de informações. Ele permite criar, editar e manipular dados em tabelas e gráficos, bem como automatizar processos em meio de fórmulas e funções. Então, o que mais cai em prova? Saber desses gráficos, saber dessas fórmulas e funções e a parte de manipulação de dados, principalmente entre filtro, classificar e formatação condicional. Ele é um editor de planilha produzido pela Microsoft para computadores com sistema operacional Windows. Porém, ele também funciona no Android, no iOS, no macOS, no Windows Phone, só não funciona em Linux, tá? O Microsoft Office 365 ainda é possível utilizar online. Lembrando que a versão online tem menos recursos do que a instalada na sua máquina. Em concurso público, é muito comum que a prova exija conhecimentos básicos de Excel, como a criação e formatação de tabelas, a realização de cálculos simples e elaboração de gráficos. Também pode ser cobrado conhecimento em fórmulas e funções mais avançadas. Primeira coisa que você tem a anotar aí no seu caderno, o formato nativo do Excel. O formato nativo do Excel é o XLS. XLSX para toda e qualquer pasta de trabalho, desde a versão 2007. É o mesmo nome. Antes de 2007, o nome era XLS. XLSX atualmente, antigamente, XLS. Agora que a gente conhece como é o arquivo, vamos ver como funciona uma pasta de trabalho. Como eu falei, a pasta de trabalho é o arquivo do Excel. E ela vai ser salva como XLSX. Esse é o padrão quando a gente está criando uma nova pasta de trabalho. Dentro de uma pasta de trabalho, você pode ter uma ou mais planilhas. Você pode aqui nesse mais adicionar planilhas ou ainda em inserir, escolher a opção de inserir planilhas. A única coisa de restrição é que os nomes não podem ser iguais. Então, cada planilha tem que ter um nome diferente da outra planilha já existente. Cada planilha ela tem divisões na vertical e divisões na horizontal. A divisão na vertical são as colunas. Cada coluna ela recebe uma letra. Então, o nome de cada coluna são letras. Começando na letra A, a primeira coluna é a letra A. Lembrando que nosso alfabeto tem 26 letras. Então, a última coluna que a gente vai falar das letras com uma única letra é a coluna Z. Coluna 1, A. Coluna 26, Z. Só que na hora da prova, ele pode perguntar qual que vem antes, qual que vem depois, e você tem que saber os nomes das colunas. Quando chegar na coluna 26, ele não para por aí. São mais de 16 mil colunas. E como vai ser, então, o nome da próxima coluna? Ela vai ser por duas letras. Esse Z volta a ser a letra A. E na frente dele
vamos ganhar outra letra A. Então vira o AA, a 27ª coluna. A 27ª. Quando a gente fala da 28ª, AB, depois AC, AD, AE, AF. Beleza, agora que você entendeu que vai o A permanecer, vai mudando o B, quando chegar na letra AZ, a próxima coluna, lembre-se, o Z vira A. E o A que está na frente vai ganhar mais um. A vai virar B. Então a próxima coluna é BA. E depois, logicamente, BB, BC, BD. Quando chegar lá no BZ, só para a gente lembrar, qual é a próxima coluna? Muito bem, CA. Continuando, chegou na coluna ZZ, vai acabar por aí? Não, não acaba por aí. Quando chegar na coluna ZZ, ela vai continuar a contagem agora com 3 letras. Mesmo princípio com que foi com 2. Esse último Z volta a ser A, esse penúltimo Z vira A e ganha mais um A na frente. A. Depois qual é? A, B, C, D, até o X. Deu isso. XFD. XFD é a última coluna. São mais de 16 mil colunas. E a última coluna é fudeu. XFD, a última coluna. Agora que a gente aprendeu o nome de cada uma das colunas, que são as divisões na vertical, temos que lembrar que a planilha também tem divisões na horizontal. Então, cada divisão na horizontal chama-se linha. Linhas são as divisões na horizontal de uma planilha. A primeira linha se chama linha 1. A segunda linha se chama linha 2, 3, 4. Isso mesmo, são números em sequência até 1.048.576. Professor, que número é esse? Esse número vem da multiplicação de 1024 vezes 1024. Se você multiplicar 1024 por 1024, vai dar 1.048.576. Essa é a quantidade de linhas que a gente tem. Lembrando que as colunas são divisões na verticais, linhas são divisões na horizontal. Agora que eu sei o que é uma coluna e o que é uma linha, vamos aprender o que é o encontro de uma coluna com uma linha. Esse encontro de uma coluna com uma linha, a gente vai chamar de célula. Então aqui, ó, esse aqui é uma célula. Toda célula vai ter o nome. O nome da célula vai ser sempre a letra da coluna, nesse caso é a coluna C, e o número da linha. Nesse caso, a linha é a 5. Não é o número que está dentro da planilha, e sim o número da linha. Número da linha. Então, vocês aí em casa agora comigo, diz para mim qual o nome dessa célula aqui. Você tem que responder B4, coluna B, linha 4. B4 é o nome dessa célula. Vamos ver se vocês aprenderam? Sabe por que eu vou fazer isso de novo? Porque é a parte mais difícil do Excel. Saber o nome de células. Qual o nome dessa célula daqui? Se você respondeu E7, você acertou. Essa é a parte mais difícil do Excel. O resto você vai ver que é muito tranquilo. A parte mais difícil é saber o nome de células. Para isso, você precisa saber a letra da coluna e o número da linha. Continuando, a gente vai ver que dentro de células a gente pode inserir dados que podem ser do tipo texto, números e datas. Você pode misturar isso também, texto com número, sem problema nenhum. Então é texto, strings, que a gente chama, datas ou números. E eu posso fazer cálculos com operadores aritméticos e lógicos e também operadores de textos, usando esses dados que eu tenho dentro de uma célula. Quando a gente fala que eu posso fazer isso, a gente está criando fórmulas, também podendo ser chamado de funções, para calcular um valor utilizando os valores que estão nas células.
toda fórmula ou função. E agora pode ser chamado de fórmula, pode ser chamado de função. Toda fórmula ou função começa com o símbolo de igual. Professor, mas eu já vi em concurso público começando com outra coisa. Vamos lá, daqui a pouco eu te explico melhor. Toda fórmula ou função começa com igual. Quando você chega numa célula, digita o caractere igual, significa que aquela célula vai receber uma fórmula ou uma função. As fórmulas, por exemplo, poderia ser da seguinte maneira: 3 mais 4. Se eu digitar numa célula igual 3 mais 4, na célula será mostrado o resultado desse cálculo aritmético ou cálculo de lógica. Em casa aí, quanto é igual, eu estou dizendo que é uma fórmula ou função, 3 mais 4. É o valor que vai aparecer na célula. 3 mais 4, 7. Então, na célula vai aparecer o resultado desse cálculo. Nesse caso, 3 mais 4, 7. Eu poderia botar qualquer cálculo aritmético e lógico e ele vai resolver. Coloco igual, boto o cálculo e ele resolve. Ele vai mostrar na célula o resultado dessa fórmula ou função que você acabou de utilizar. Vamos entender agora qual a diferença entre fórmula e função. Para a hora da prova não vai ter tanta diferença não, a gente vai tratar como igual. Toda hora eu já vejo as bancas chamando erradamente fórmula de função e vice-versa. Na verdade, o que eu escrevi igual 3 mais 4 seria uma fórmula. Porque a gente vai ver que toda função ele vai ter um nome, tipo soma, vai ter um parênteses e vai ter argumentos dentro desse parênteses. Por exemplo, 3 ponto e vírgula 4. Isso é uma função, soma 3 ponto e vírgula 4. Esse ponto e vírgula, ele pode ser lido como E na grande maioria das fórmulas e funções. O ponto e vírgula ele serve para separar os valores dos argumentos que estão dentro do parênteses de uma função. Então, a função da soma, ela serve para somar. Soma 3 e 4. Na célula vai aparecer o resultado disso. Quanto vai aparecer na célula? 7 também. Essa fórmula aqui, essa função, são iguais, são idênticas. Elas servem para somar, e no caso aí são dois valores, que são os 3 e o 4. Muito bem. Então já vimos que fórmula começa com igual, tem caracteres de operação aritmética, lógica, concatenar, a gente vai ver isso. E a função vai ter um nome próprio, por exemplo, foi a soma. Temos função para média, função para máximo, mínimo. Vamos entender com calma. Mas agora, nesse momento, a gente vai ver como funcionam os operadores de fórmula. Primeira vez que você vai digitar igual, o cálculo você tem que começar resolvendo pelo que está dentro do parênteses. Voltamos lá para o 6º ano, Tia Teteia, ensino fundamental, que dizia para você, olha, resolve todos os cálculos dentro do parênteses, para depois resolver os cálculos que estão fora do parênteses. É isso que você vai fazer aqui no Excel. Dentro do parênteses primeiro, depois fora do parênteses. Lá na Tia Teteia tinha um tal do colchete, chaves, aqui a gente vai usar somente parênteses. Se eu tiver um parênteses dentro de outro parênteses, você resolve o parênteses mais interno, depois o parênteses mais externo, depois fora do parênteses. É nessa ordem, de dentro para fora. Então, agora que eu já aprendi que eu primeiro resolvo dentro do parênteses, a próxima coisa que eu tenho que resolver é a tal da função. Já vimos, por exemplo, a função soma. Vamos ver as outras. Toda função ela precede um parênteses. Primeiro, eu calculo tudo que está dentro do parênteses, para depois fazer a função que precede um parênteses. Depois que eu resolver tudo que está dentro do parênteses, resolver a função que precede o parênteses, eu tenho que resolver os caracteres, ou dentro ou fora do parênteses, nessa ordem. Primeiro, a porcentagem. Porcentagem, se você encontrar dentro de uma célula, por exemplo, igual a 15%, o que você vai fazer? Vai pegar o valor que está na frente do símbolo de porcento e dividir por 100. Nesse caso, na célula vai aparecer
0,15, que é pegar o 15 e dividir por 100. Andei 2 casas a vírgula. Depois que você resolver a porcentagem, você vai resolver a exponenciação. O símbolo de exponenciação é o acento circunflexo. Exponenciação é pegar o primeiro valor e elevar pelo segundo valor. Por exemplo, 2 acento circunflexo 4. Isso é a mesma coisa que 2 elevado à quarta potência, que é a mesma coisa que 2 vezes o 2, 4 vezes. Que isso vai dar, e vai aparecer na célula, nesse caso, 16. Então, primeiro eu resolvo o que está dentro do parênteses, depois a função que precede parênteses, depois a porcentagem, depois a exponenciação. Depois, ou resolva a multiplicação, que é o asterisco, ou a divisão, que é a barra. Depois resolva a adição, a soma, que é a cruz, ou a subtração, a diferença, que é o hífen, o traço. É nessa ordem de cima para baixo que você tem que executar seus operadores aritméticos. Primeiro o que está dentro do parênteses, depois uma função que precede um parênteses, depois porcentagem, depois exponenciação, depois multiplicação ou divisão, por último, soma ou subtração entre os operadores de aritmética. Depois que você resolver todos os operadores de aritmética, vamos ter que resolver os operadores de texto. Operadores de texto, a gente só tem o E comercial. Esse E comercial serve para concatenar. Concatenar é a mesma coisa que juntar, mesma coisa que unir. Colocar uma coisa do lado do outro. Então, imagine você que dentro de uma célula você tenha 3 e 4. Pensa aí, concatena, junta, une. Se você falou que o resultado é 34, eu juntei, eu uni. Você acertou. Agora, se você falou algo diferente, por exemplo, muita gente, quando eu estou dando essa aula, acha que o resultado é 7. Não, 7 seria a cruzeta, o mais. Não é mais, é o E comercial. Para juntar, colocar uma coisa do lado da outra, para unir. Você pode unir também texto. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, todo texto, ele tem que estar entre aspas, quando a gente fala de fórmula ou função. Por exemplo, entre aspas, igual, entre aspas, Léo E1. Juntando isso, o resultado que vai aparecer é Léo1 na célula. Tudo juntinho. Se você, na hora de digitar um texto, esquecer a aspas dupla, como eu fiz aqui, nesse de baixo, o que vai acontecer? Ele pode dar um erro. Que erro é esse? Ele vai falar assim, ó, hashtag nome ponto de interrogação. Por quê? Primeiro que todo erro começa com hashtag. Se tiver hashtag, é um erro. Nome ponto de interrogação, dizendo assim, que nome que é esse que você escreveu aí? Eu não conheço o Léo. Ele está procurando nome de célula, não é Léo. Está procurando nome de planilha. Não tem planilha Léo. Pode procurar o nome do arquivo, da pasta de trabalho. Não, o arquivo não é Léo. Então, que Léo é esse? Que nome é esse? Hashtag nome, ponto de interrogação. Toda vez que você esquecer a aspas, num texto, dentro de uma fórmula ou função, pode acontecer de dar esse erro. Hashtag nome, ponto de interrogação. Mais para frente, a gente vai ver que eu posso dar nomes a células, posso dar nomes a conjunto de células. Agora que a gente aprendeu os operadores de aritmética, operadores de texto, por último a gente vai fazer os operadores de lógica. Então, vamos recordar. Primeiro eu resolvo tudo que está dentro do parênteses. Depois eu resolvo uma função. Lembrando que toda e qualquer função precede um parênteses. Depois porcentagem. Depois exponenciação. Depois multiplicação ou divisão. Por último, soma ou subtração nos operadores de aritmética. Depois, se for o caso, concatenar textos. Concatenar é sempre texto. Ah, mas a gente concatenou número, mas ele vai transformar isso em texto. Depois que a gente resolver todos esses operadores que a gente acabou de colocar ali, a gente vai resolver os operadores de lógica.
Os operadores de lógica são sinal de maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, menor ou maior, que é o sinal do diferente. Professor, mas diferente eu aprendi lá na Tia Teteia que é assim, não existe, procura aí no seu teclado, não tem esse símbolo. Por isso que a gente pode falar que o diferente é um número maior ou menor, menor ou maior, é diferente, não é igual. Também temos o símbolo de igualdade, o símbolo de igual. E toda vez que a gente faz uma cálculo de operação de lógica, só pode dar dois tipos de resultado. Ou é verdadeiro ou é falso. Como assim? Antes de fazer na prática, deixa eu só recordar que tem gente que tem dificuldade. Então, uma dica aqui para saber quem é o sinal de maior, quem é o sinal de menor. Você desenha os dois na hora da prova, um do lado do outro. Faz um risquinho na vertical, tanto em um quanto no outro. Pronto. Se você olhar, isso aqui parece um 7. Se você olhar que isso aqui parece um 4, você vai entender que o sinal do 7 é o sinal do maior. E o sinal do 4 é o sinal do menor. Então, você pode lembrar na hora da prova usando essa dica. Agora, se você encontrar dentro de uma célula igual 4, um símbolo, nesse caso do maior, e o número 3, como eu falei para vocês, o resultado só pode ser verdadeiro ou falso. 4 é maior que 3? 4 é maior que 3? Verdadeiro. Eu não gosto muito de usar e falar símbolo de maior, símbolo de menor. Eu aprendi com a Tia Teteia da seguinte maneira, tá vendo aqui, ó? Esse símbolo, se você quiser, você desenha um Pac-Man. E você se pergunta, o Pac-Man está comendo o maior número? Se tiver comendo o maior número, verdadeiro. Tá vendo? Virou um Pac-Man. Pac-Man comendo o maior número, verdadeiro. Você pode usar essa dica também, para não ficar tentando decorar se é verdadeiro ou falso. Quer ver, ó, diferente, ó, olha só. 4 é menor que 3, vai aparecer na célula falso. Você pode fazer a mesma pergunta. Se você desenhar um Pac-Man, pergunta-se, o Pac-Man está comendo o maior número? Nesse caso, não, então é falso. Eu gosto dessas duas dicas para a gente lembrar quem é o sinal de maior, quem é o sinal de menor. Agora, presta atenção no que eu vou fazer. Vou apagar aqui em cima. Se na hora da prova tiver algo desse tipo aqui, ó, abre parênteses, 4 maior que 3, mais 2. A gente aprendeu que primeiro eu resolvo o que está dentro do parênteses. 4 maior que 3, verdadeiro. Se cair algo tipo verdadeiro, mais, menos, vezes, dividido, o que for, o verdadeiro assume valor de 1. Então, seria a mesma coisa que 1 mais 2. Se eu escrevo isso aqui numa célula, na célula o resultado vai ser 3. Porque vai dar verdadeiro mais 2, 3. Ah, professor, entendi. E se desse falso? Por exemplo, 4 menor que 3, mais 2. Isso aqui é a mesma coisa que falso mais 2. O falso vai assumir valor de 0. Falso mais 2 vai dar 2. Pronto, isso você vai ter que saber. Na hora da prova, o verdadeiro assume valor de 1. E o falso assume valor de 0. Isso se a gente está utilizando fórmulas, operadores de aritmética e lógica logo após a gente encontrar se é verdadeiro ou falso. Agora que vocês já entenderam os operadores de fórmulas e funções, vamos entender o que é um argumento de uma função. Lembrando que toda função tem um nome e precede um parênteses. Tudo que tiver dentro do parênteses, a gente fala que é um argumento de função. São os argumentos que a gente vai utilizar para fazer nossos cálculos. Por exemplo, eu falei daquela hora a função da soma. E dentro do parênteses, eu tinha 4 ponto e vírgula 3. Esse ponto e vírgula, ele é um separador de valores, separador de fórmulas, separador de funções.
eu falei para vocês que eu posso ler ele como E. Por isso que o resultado da soma de 4,3 é 7. Beleza? Já o 2 pontos é um intervalo de células, é um conjunto de células, é uma matriz de células. E sempre eu vou poder ler como até. Na hora da prática vai ser muito mais fácil esses 2 pontos aí, vou explicar para vocês. E por último, não podemos esquecer do espaço. O espaço é a interseção de intervalos. Então você vai ter um conjunto de células, você vai ter outro conjunto de células, e aonde eles se encontram é a sua interseção. É o espaço entre 2 conjuntos, sua interseção. Vamos para a prática, que vai ser muito mais simples do que isso aqui que eu falei. Chegando agora para cálculos práticos. Esses aqui são cálculos iniciais que a gente tem que aprender antes da gente passar direto para as fórmulas e funções, tá? Vou sair da frente. Essa planilha que vocês estão vendo daqui, ela vai ser utilizada em toda a nossa aula. Então, nesse momento, faz uma pausa aí do vídeo e copia ela no seu caderno. Vai ficar mais fácil para resolver os cálculos. Agora que você já copiou, o primeiro passo, antes da gente fazer cálculos usando a planilha, é saber resolver cálculos simples. Esses cálculos aqui são cálculos que a gente vai fazer sem usar células. Por exemplo, igual 1 mais 2. Quanto é 1 mais 2? 3. Acabou. Se numa prova tivesse, o usuário digitou igual 1 mais 2, 3. Quanto é igual 5 asterisco 2? 5 asterisco 2, o asterisco é vezes. 5 vezes 2, 10. O próximo, 5 barra 2. O barra é o dividido. 5 dividido por 2, 2,5. Igual 3 menos 4. 3 menos 4 dá menos 1. Pode dar número negativo, pode dar número com vírgula, pode também. Igual 2 acento circunflexo 4. O acento circunflexo eu aprendi. É elevado. 2 elevado à quarta potência. 16. Igual a 15%, 0,15. Agora que vocês aprenderam os cálculos com números, apenas usando números, na hora da prova, normalmente, vai cair cálculos usando células. O que eu faço? A mesma coisa. Só que antes de começar o cálculo, eu troco as células por números. Por exemplo, B2. B2 é o número 1. Mais B3 é o número 2. 1 mais 2, 3. Pronto, resolvi a primeira. Vamos para o próximo. Igual a C3. C3, número 5. Asterisco é 5. 2, 5 asterisco 2 é a mesma coisa que 5 vezes 2, 10. E agora, continuando, eu vou fazer de maneira mais rápida. B6, coluna B, linha 6, é o número 5. Dividido por C6, dividido por 2. É igual a 2,5. O próximo é 6, é o número 3. Menos é 4, é o número 4. 3 menos 4, menos 1. Muito bem. Deixa eu ajeitar. Menos 1. O próximo aqui, ó, é 5, 2. Acento circunflexo, B5. 4. Que vai dar 16. E por último, igual 0,15. Isso é 0,15. Eu não preciso nem calcular nada. Reparem que os valores daqui, essas fórmulas que a gente acabou de resolver, eu usei as células. É igual, idêntico a essas fórmulas aqui, as quais eu usei números. Então, na hora da prova, ele pode usar números, ele pode usar células, ele pode usar fórmulas e funções que a gente já vai estudar.
Agora que a gente aprendeu os cálculos iniciais, vamos ver como seria uma fórmula. A primeira fórmula que a gente vai aprender é a função de soma. A função de soma tem essa característica aqui, tem essa maneira de se apresentar. Igual soma dentro do parênteses, com os seus argumentos. Você tem que ter, no mínimo, um número. Quando tiver entre colchetes, esses colchetes significa que pode ter ou não. Não é obrigatório. Então tem que ter, no mínimo, um número. Pode ter mais de um número. E aqui, esse reticências é que pode ter vários infinitos, entre aspas, infinitos números. E o que faz a função da soma? Soma. Soma o quê? Números. Só vai somar números. Soma texto? Não. Soma data? Não. Dá erro? Também não. Ele ignora na hora da soma texto, ignora texto na hora da soma. Ignora célula vazia. A data, para quem não sabe, é um número. Mas depois eu falo sobre isso. Agora vamos entender que os números na hora da prova são números. Texto, ignora. Célula vazia, ignora. O que faz a função da soma? Soma. Eu vou sair daqui da frente para não atrapalhar vocês. Sempre vai acontecer coisas desse tipo aqui na hora da prova. A diferença entre o ponto e vírgula e o dois pontos. Lembrando que o ponto e vírgula é uma coisa e outra coisa. Então, na hora da prova, é o B2 e o B7. Somente esses dois. Como a função é uma soma, basta somar. 1 mais 6, 7. E acabou o resultado na hora da prova. Na hora da prova, ele vai perguntar como isso. Qual é o valor resultante de tal fórmula aplicada na planilha? E você tem que saber o resultado. Ou qual fórmula vai dar o resultado 7? Você tem que saber qual é a fórmula. Você provavelmente vai calcular uma fórmula ou função, ou vai dizer qual é a fórmula ou função que vai dar determinado valor. Beleza? Isso aí. Agora, quando a gente tiver o dois pontos, esse dois pontos significa até. Significa que vai de uma célula até outra. Presta atenção como você vai fazer na hora da prova. Se você fizer desse jeito, não vai errar. Primeiro você marca um pontinho lá na primeira célula, que é a célula B2. Marquei. Depois você vai marcar outro pontinho lá na outra célula, que nesse caso é o B7. Pronto, marquei um pontinho em cada célula. Você vai fazer o menor retângulo possível para colocar essas células na diagonal da minha seleção. Diagonal. Tudo bem? Então, olha só, reparem. Eu tenho aqui como uma diagonal esse conjunto de células. Já daria para desenhar um retângulo. Pronto. Desenhei um retângulo. Mas essa célula, por um acaso, ela também poderia ser essa outra diagonal. Então, pode ser uma diagonal da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda. Mas o conjunto de células vai ser o mesmo. Como a função é para somar, função de soma, você soma. 6 mais 5, 11, com 4, 15, com 3, 18, com 2, 20, com 1, 21. Pronto. Somei todos os números. Função da soma serve para somar todos os números. Resolvido. O professor faz outra? Faço. Vamos ver essa. B6 está aqui. E6 está aqui. Menor retângulo possível. Olha, menor retângulo possível. Professor, agora deu uma linha só. Pode dar uma linha só? Pode dar uma única linha. Pode dar uma única coluna. E a função serve para quê? Serve para somar. 5 com 2, 7, com 55, 62, com 3, 65. 65. Pronto. Agora, vamos aprender esse aqui, que é a interseção. É o encontro de dois conjuntos. E a gente vai fazer a soma desse encontro desses dois conjuntos. Primeiro passo, vamos encontrar o primeiro conjunto.
Vou marcar aqui em verde esse conjunto. Ficou em azul, desculpa. Marquei em azul esse primeiro conjunto. A3 está aqui, E4 está aqui, marcado o primeiro conjunto. Agora que eu marquei o primeiro conjunto, vou marcar o segundo conjunto. Segundo conjunto, agora sim vou botar em verde. B1, C7. B1, C7. Esse é o meu segundo conjunto. Agora eu vou encontrar quem é a interseção desses conjuntos. A interseção desses conjuntos é onde eles se encontraram. É aqui nesse espaço que houve o encontro dos dois conjuntos. Então, aqui onde eu marquei de amarelo é a sua interseção, é o seu encontro. Feito isso, agora eu já sei o que eu tenho que somar. Basta eu somar. Vamos somar? Vou botar minha caneta de volta vermelha. Somando. 2 com 3, 5. Com 5, 10. Com 4, 14. Reparem que eu só somei o encontro dos dois conjuntos. O encontro se deu aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui e aqui. Esse foi o encontro. Fazendo o menor retângulo possível, esses são os valores que eu vou somar. Agora, cuidado. Olha esse último aqui. Esse último é um ponto e vírgula. O ponto e vírgula a gente viu que é um E. Então, não é uma interseção. É a soma de dois conjuntos. Agora, não é interseção. É a soma de dois conjuntos. Então, o que você faz? Encontra o primeiro conjunto, ó, B1 é 1. Esse aqui é meu primeiro conjunto. Encontro o segundo conjunto, ó, B2, B7. Esse aqui é meu segundo conjunto. Feito isso, você vai somar de uma única vez todos os números que estão aí. 6 com 5, 11, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 27, 31. Somando todos os números, encontramos o número 31. 31 é a soma de todos os números. Lembrando, se tivesse célula vazia, você não soma. Célula com texto, você não soma. Pessoal, para não ficar tão grande essa aula, a gente vai finalizar por aqui esse bloco. Mas não acabou, a gente só aprendemos a primeira fórmula, a primeira função. Continuamos no próximo bloco. Um beijo, um abraço, fique com Deus. Estude focado, melhor forma de estudar.